A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Kátia Duarte com o tema Bem-aventurados os misericordiosos, do grupo Irmão Fritz. Boa noite, meus irmãos. Primeiramente, vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que nos instrua, nos intua sempre para o bem, para que nós possamos fazer essas reflexões sobre o seu Evangelho com muito amor e que todas essas palavras ensinadas por Jesus possam ser gravadas no nosso intelecto e nos nossos corações. Hoje, as nossas reflexões serão acerca do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E a base evangélica do nosso estudo é Mateus, capítulo 5, versículo 7, capítulo 6, versículo 14 a 15, e capítulo 18, versículo 15, 21 e 22, onde Mateus nos traz os ensinamentos de Jesus, onde Jesus nos fala: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Por que Jesus fala isso? Porque antes de receber, nós precisamos doar, nós precisamos nos transformar. Então não tem como eu ser uma pessoa que só tem ódio, que tem inveja, que tem vaidade, receber ao contrário. Então nós precisamos amar. É isso que Jesus nos exemplificou o tempo todo. E aí ele continua: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai não vos perdoará também os vossos pecados. Mais uma vez nos lembrando que nós precisamos doar antes de receber. E por fim, Mateus nos traz: se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. E se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, disse a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus responde: eu vos digo não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E por que Jesus fala isso? Porque o perdão, ele é infinito, né? Nós precisamos, Jesus não está nos convidando a sermos bobos, né? Ele está nos convidando a amar, nos mostrando que o bem deve sair de nós. A misericórdia, ele nos mostra aqui que é um complemento da doçura. Então nós precisamos ter esse amor, essa caridade, essa doçura em nossos corações. Aquele que é misericordioso sempre será brando, sempre será pacífico. Isso é uma característica de quem já conhece os ensinamentos de Jesus. Então, a misericórdia, assim como a indulgência, ela consiste no esquecimento das ofensas e nunca carregarmos ódio ou rancor em nossos corações. Porque esses sentimentos, eles prejudicam primeiramente a nós mesmos. Aquele que fica remoendo aquele rancor, aquele ódio, vai construindo dores em você mesmo. Então nós não precisamos de ficar com essa dor, porque Jesus nos ensinou a nos libertar, e essa libertação começa primeiramente em mim mesmo. E no item 16 desse capítulo, que é a base das nossas reflexões, nós vamos ver sobre a indulgência. E a indulgência no Evangelho nos traz o amor, o perdão. E aí nós pegamos no dicionário
da língua portuguesa. O que significa indulgência? Isso aqui, nós estamos vendo que é a compreensão do homem, né? O que significa indulgência? Disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia. Então, o dicionário dos homens, nós vemos que relaciona com os ensinamentos de Jesus. Então, a indulgência, ela é uma característica daquele que já consegue ser indulgente, que tem facilidade em perdoar os erros cometidos pelo próximo. A indulgência, ela é relacionada com a clemência, a tolerância e o perdão. Então, é uma qualidade que nós precisamos cultivar em nós. Não é verdade? O que Jesus nos disse? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Né? Então, nós precisamos ter isso gravados na nossa consciência no decorrer de todos os dias da nossa existência. Porque nós não vamos parar para sermos indulgentes. Nós não vamos parar para sermos caridosos. Nós vamos tentar sermos caridosos e indulgentes mediante a nossa caminhada. No decorrer de cada minuto do nosso dia. Quando acontecer algo, pensemos, preciso reagir e agir como Jesus. Isso é fácil, meus irmãos? Claro que não. Mas não é impossível. E hoje eu tentando e conseguindo uma pequena evolução, amanhã eu já consigo uma maior. E assim nós vamos construindo esse amor de Jesus em nós. Assim nós vamos construindo o nosso caminho a Deus. Nós queremos sempre receber muita indulgência, né? Receber perdão dos nossos erros, receber sempre do nosso próximo esse amor que Jesus nos ensina. Mas Jesus nos mostra que antes nós precisamos doar, nós precisamos perdoar. E lembrando novamente que o perdão liberta a quem perdoa, não a quem está sendo perdoado. Porque quando nós deixamos de carregar essa mágoa, nós conseguimos conquistar a nossa libertação. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, na parte 3ª, intitulada das Leis Morais, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Kardec não pergunta só o sentido da palavra caridade. Né? Nós temos que lembrar que Kardec nos lembra a todo momento a agir e reagir como Jesus. Então ele pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Em um mundo, meus irmãos, de provas e expiações como nós vivemos hoje, nós precisamos praticar a caridade. Sempre. Principalmente a caridade moral, que é a mais difícil, mas também a mais meritória. Doar alguma coisa material é mais tranquilo, é mais fácil, né? A gente doa mediante aquilo que nós conseguimos. É meritório? É. Mas a caridade moral, ela requer transformação íntima. Isso é mais doloroso e mais difícil de nós fazermos. Porque muitas vezes nós precisamos passar por cima do nosso orgulho, da nossa vaidade. E isso é transformação para o bem. Isso é transformação para nos melhorar. É isso que Jesus nos convida. E por isso é mais meritória essa caridade. E José, o Espírito Protetor, ele nos fala que a indulgência consiste em evitar conhecer intencionalmente o erro do próximo. E se por acaso tomar desconhecimento deste, não divulgue, a não ser num caso em que esse erro vai atrapalhar um grupo maior. Então, novamente, ele nos convida a auxiliar. Se o erro do próximo vai prejudicar uma multidão, então nós precisamos fazer algo.
em prol daquilo. Senão, vamos chegar só perto dele e vamos tentar ajudar da melhor maneira possível. E nós trouxemos aqui algumas características da pessoa que já conquistou a indulgência. Ela não se preocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para ajudar. Evita fazer observações chocantes ou censuras. Não julga os outros com severidade, mas sim as próprias ações. Olhemos sempre para dentro de nós mesmos. É isso que Jesus nos convida. Fortalece os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus. Abandona o orgulho e só olha para o outro com verdadeiro amor. E Emmanuel dita uma mensagem para Francisco Cândido Xavier em 20 de janeiro de 1989, onde ele inicia, e a lição é intitulada Indulgência. Ele inicia: a indulgência é a outra face da caridade. Concedeu-te o Senhor o berço que nasceste, o ar que respiras, o lar que te abençoa, o sol que te ilumina, o corpo em que estagias, o passo equilibrado, a escola que te auxilia, a lição que te acolhe, o amigo que te ampara, o pão que te alimenta, a fonte que te acalma, a ação que te renova, a fé que te sustenta, o afeto que te nutre, a flor que te consola, a estrela que te inspira, a ideia e o sentimento, a bondade e a alegria, o trabalho e o repouso, a oração e a esperança ante a eterna indulgência divina, com que o céu te acompanha. Sê também complacente e usa a misericórdia para que a paz divina permaneça contigo, à maneira de luz, que te guarde hoje e sempre. Ainda que tudo te pareça na atualidade terrestre, sombras e derrotas, cadeia e desalento, ergue a Deus o teu coração em forma de prece e roga-lhe forças para fazer luz e confiança onde a treva e o desespero dominam. Porque se ontem foi o tempo de nossa morte na queda, hoje é o dia de nossa abençoada ressurreição. Então essa ressurreição se dá por amor, é renascer no amor de Jesus. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, todos os dias, que é o que Jesus nos ensina, que para florescermos para Deus, nós precisamos regar o jardim do próximo. Não é regando o nosso jardim que nós florescemos para Deus. É o jardim do próximo, praticando a caridade, a indulgência e a misericórdia, assim como Jesus nos ensinou. E através dessa prática, auxiliando o próximo, perdoando e servindo, é que nós vamos realmente evoluir. E São José, bispo de Bordeaux, nos traz, nas Instruções dos Espíritos, nesse capítulo 10, ele nos fala: sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-vos a perseverança, fortificai os fracos, ele mostrando a bondade de Deus. Compreendei todos a misericórdia infinita do vosso Pai, e não ouvideis jamais de lhes dizer pelos vossos pensamentos e, sobretudo, pelos vossos atos: perdoai-nos as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o ensino que ela encerra.
quando perdoamos os nossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Este véu frequentemente é bem transparente aos vossos olhos. Por que ele nos fala isso? Porque geralmente a gente fala, já está perdoado, já esqueci. Mas qualquer falta que o outro faz, a gente já relembra a anterior. Então, por isso que ele nos fala que o véu do esquecimento aos nossos olhos é bem transparente. Então, para a gente não estender somente esse véu, para a gente realmente perdoar com o nosso coração. E aí ele continua: levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei com eles o que quereríeis que o vosso Pai celeste fizestes a vós. Substituí a cólera que mancha pelo amor que purifica. Devemos vivenciar, meus irmãos, então, a indulgência através do exemplo. Devemos vivenciar a caridade ativa através do exemplo, como Jesus nos ensinou. Lembremos mais uma vez que todos os ensinamentos de Jesus foram através do exemplo, amando, perdoando. Jesus, hora nenhuma, culpou ninguém. Muito pelo contrário, ele respeitou o tempo de cada um. E nós precisamos agir e reagir como Jesus, para que encontremos um refúgio, um repouso. Depois de tanta luta, nós precisamos caminhar com esse divino modelo. E esse divino modelo nós precisamos lembrar também que nos foi permitido por Deus, no momento certo em que nós já conseguiríamos receber seus ensinamentos. E hoje, mais do que nunca, nós que somos estudantes da doutrina espírita, que somos capazes de compreender os ensinamentos de Jesus, que o Espiritismo nos traz, esses ensinamentos redividos, então nós precisamos entender que o nosso mestre é nosso guia e nosso modelo. Então precisamos exemplificar como Jesus. Então lembremos, meus irmãos, que o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. E que consiste em ver a cada um apenas superficialmente os seus defeitos. E nós precisamos prevalecer em nós este amor, lembrando que o outro tem defeitos, mas que nós também temos. Mas que o outro também tem virtudes, assim como nós também temos. Então vamos pegar essa corrupção que ainda há em nós e expandir isso tudo em amor, que é o que nós precisamos. Caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres. E porque é impossível amar a Deus sem amar o próximo. Sem praticar a caridade da qual Jesus nos mostrou que é uma lei para todas as criaturas. Então lembremos mais uma vez, meus irmãos, que para florescermos, nós precisamos regar o jardim do próximo. Então vamos buscar sermos indulgentes, sermos fraternais e perdoando acima de tudo, lembrando que o perdão é uma libertação para todos nós. O perdão nos fortifica na caminhada com Jesus. Lembremos desses ensinamentos em cada instante da nossa vivência diária. Se cairmos, levantamos novamente e vamos levantar com amor. Levantar com admiração ao próximo. E assim nós vamos florescer para Deus. Que Jesus abençoe a cada um, estabeleça o amor em nossos corações, a indulgência, o perdão, para que possamos florescer amando como Jesus nos ensinou. Que Jesus abençoe a todos, teremos uma boa noite. Um grande abraço a todos.
termina aqui a palestra do Grupo Irmão Frites. Boa noite.